E tu construíste um império gigante. Uma compra que às vezes eu vou fazer no Natal são 200, 300 mil euros. A estatística dizia que por ser favelada, mãe solteira, pobre, que eu não seria ninguém. Aí eu falei, isso aqui não é pra mim, não. Vou contrariar e eu preciso ser alguém. Jéssica França, uma das empresárias mais ricas que já entrevistei, aqui para partilhar contigo como conseguiu ter tudo, mesmo tendo vindo do nada. Eu sou filha de um pai alcoólatra, meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos. Minha mãe tinha 4 filhos, sozinha, mãe solteira. Foi uma infância difícil, de um bairro de periferia, onde as telhas voavam quando chovia e eu acordava com a chuva caindo na cara. E a escassez que nós vivíamos, obviamente, me fazia ser uma criança que queria mais. Mudar de ambiente. Meu primeiro emprego foi aos 14 anos, numa clínica de ginecologia, num dos bairros mais ricos de São Paulo. Então eu saía do bairro mais pobre de São Paulo ao bairro mais rico, todos os dias para trabalhar. E ali eu comecei a enxergar que existia um mundo além daquilo que eu vivia. E aí que começou a Jéssica pequena a criar estratégias na cabeça dela do que ela precisava fazer para sair de uma realidade e entrar na outra. Quando eu entrei na Asum, eu tinha 22 anos, assistente administrativa. Eu ganhava R$1.200, 150 euros, sem formação. A assistente executiva do presidente da marca pediu demissão, e um dia ele tava sentado num sofá, assim, triste. Sentei do lado dele e falei, deixa eu ser sua secretária. Deu muito certo. Eu fui secretária por 1 ano e meio, aprendi tudo, até o dia que ele me colocou pra vender uma franquia. Ele falou, eu tenho uma reunião, vai lá você e atende. Eu falei, mas eu não sei vender nada, eu nunca vendi nada. Ele, você já me viu fazendo isso, você consegue. Ele me jogou e eu voltei com um cheque, fingi naturalidade, falei, claro, tá tudo certo. Guardei o chequinho aqui. Pra chegar onde eu estou hoje, ganhei uma ótima comissão. Quando a marca negociou os termos do pagamento da comissão, eu falei, eu não quero, não me paga nada, eu quero ser sua sócia em Portugal. É muito inteligente a tua parte, tu não queres dinheiro, queres sociedade. 1 ano depois eu comprei a parte dele e virei dona de tudo. Acho que é assim resumir. Eu adoro ver casos de sucesso. Uma coisa sobre a história da Jéssica é que chega a uma altura do negócio em que ela acumula uma dívida de quase 1 milhão de euros. Tá preparada pra chorar? Eu tive uma infância num lugar de periferia, então quando entrei no mercado de trabalho, eu tinha que competir com pessoas que eram literalmente maiores do que eu em todos os sentidos. Pessoas que tinham um nível de instrução maior, um nível de escolaridade maior. E isso fez com que eu me tornasse uma pessoa bastante perfeccionista hoje, porque eu tive que viver uma vida aí de anos e anos tentando ser, no mínimo, igual às pessoas que eu convivi e trabalhava. Então, acho que isso criou em mim essa maluquinha aí que arruma a mesa do povo quando tá torta. E agora que estás a falar em infância, eu começo sempre os meus podcasts a falar sobre isto, porque eu acredito mesmo muito que o contexto que nós tínhamos na nossa infância moldou a pessoa que nós somos hoje, mesmo que seja no inverso. Há pessoas que, por terem um determinado contexto na infância, trabalharam muito para reverter a situação e agora são pessoas completamente diferentes. Há pessoas que são limitadas àquilo que a infância lhes deu. Eu gostaria muito de perceber já vamos falar dos sucessos, dos altos e dos baixos, mas agora eu gostaria muito de focar na tua infância mesmo. Quem é que era a Jéssica menininha? Onde é que tu cresceste? Em que contexto? Mesmo financeiro? Bom, a Jéssica era uma menina muito sonhadora, né? Apesar de não viver num ambiente que proporcionava muitas opções para a realização de tantos sonhos, eu sempre fui muito sonhadora, muito. Mas vim de um bairro de periferia, como já falei. Eu sou filha de um pai alcoólatra, meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos, e a minha mãe se separou dele quando eu tinha 4 anos. Minha mãe tinha 4 filhos, então, sozinha, mãe solteira, né, com um ex-marido que também não ajudava pela doença que ele tinha. Foi uma infância difícil, mas que eu não via como difícil, porque quando a gente é criança, a gente só conhece a realidade que nos é apresentada, né? Então, quando você vive numa bolha, você agradece pelo que você tem. Ou, pelo menos, eu acredito que deveria ser assim. Então, quando nós saímos da casa do meu pai, que era um ambiente inseguro, meu pai, ele agredia minha mãe. Muitas mulheres passam por isso até hoje, né? De serem agredidas pelos maridos, de sofrerem com isso e às vezes não saem dessa realidade porque não tem pra onde ir. E a minha mãe viveu isso. A minha mãe só se separou do meu pai quando eu tinha 4 anos. Só que ela já passava por isso desde o nascimento dos meus irmãos do meio. Ou seja, já vivia isso há 5, 6 anos, talvez. Então, ver a realidade que a minha mãe vivia e a escassez que nós vivíamos, obviamente, me fazia ser uma criança que queria mais, né? Eu não queria casar.
Porque tudo que eu achava ruim, eu não queria. Então eu falava, não, casamento é isso aqui, então não quero, não. É, ser adulto é viver isso aqui, então não quero, não. Então, desde pequena, vindo dessa realidade, eu acredito que eu me impulsionei a mudar de ambiente, sabe? Meu primeiro emprego foi aos 14 anos, numa clínica de ginecologia, num dos bairros mais ricos de São Paulo. Então, eu saía do bairro mais pobre de São Paulo ao bairro mais rico, todos os dias para trabalhar. E ali eu comecei a enxergar que existia um mundo além daquilo que eu vivia. E aí que começou a Jéssica pequena a criar estratégias na cabeça dela do que ela precisava fazer para sair de uma realidade e entrar na outra. E eu lembro com carinho da minha infância, porque eu acredito que algumas situações da vida fazem a gente ser um pouco mais grato. As pessoas que me conheceram antes me conhecem agora, elas falam, cara, você não mudou nada, você é muito simples de tudo, você é muito, você é muito você ainda. Então eu acredito que de onde eu vim, o que eu vivi, manteve a minha essência viva para viver o que eu vivo hoje de maneira mais saudável, talvez. Eu não sou uma pessoa muito deslumbrada com nada, não. O que eu conquisto eu agradeço e continuo trabalhando. E isso é uma mensagem muito importante, porque principalmente para as pessoas às vezes podem olhar para ti, que tens tudo o que tu tens e tu construíste um império gigante. E às vezes as pessoas têm medo, e eu conheço várias pessoas que têm medo de construir um império, de entrar nesse mundo e nessa vida, porque elas têm medo de se deslumbrar, elas têm medo de se tornar uma pessoa que elas não são, é muita incerteza. Como tu não conheces aquilo, tu ficas com medo de ir fazer uma coisa que tu não conheces. E eu, por acaso, tenho curiosidade em explorar um bocado os teus dias de início, a tua fase inicial no mercado de trabalho. Fala-me um bocado sobre essa tua experiência, as várias experiências que tu foste tendo até tu entrares na Axiom. Eu não fui sempre essa pessoa de alta performance que hoje eu me considero, tá? Porque as pessoas às vezes acham, meu, essa menina deve ter sido aquela máquina que desde o primeiro trabalho fez tudo certo e chegou onde ela chegou. Não, não fui sempre essa pessoa. Meu primeiro trabalho, que foi nessa clínica, eu tinha 14 anos. No Brasil tem uma coisa que chama menor aprendiz. O pai dá autorização e o filho pode, depois da escola, trabalhar meio período numa empresa como qualquer outro trabalhador. Ele ganha bem pouquinho, eu ganhava R$ 400. Isso hoje deve ser 70 euros. Para trabalhar essas 4 horas por dia, 5 dias por semana. Só que ali eu não sabia nada do mundo nem da vida. Com 14 anos, você imagina. Eu só olhava e falava, eu quero uma vida melhor. Aqui eu me sinto mais de acordo com aquilo que eu sonho. Então vou continuar aqui. Mas eu lembro que eu tinha uma chefe, eu sempre falo dela nos lugares, inclusive em São Paulo, ela foi assistir uma palestra minha, e ela falava, Jéssica, eu quero te ensinar o meu trabalho. Ela marcava cirurgias e eu era só recepcionista. E eu falava, não, é o seu trabalho, você faz o seu, eu faço o meu. Cada um ganha pra fazer o seu. Porque ela era gestora de tudo e Claro, tu ela eras... era minha gerente, ela falou, vou te ensinar a fazer o que eu faço. Eu falei, não, eu não ganho pra isso. E ela olhou pra mim e algumas lições que eu carrego até hoje eu aprendi com ela, porque ela me disse, eu tenho, sei lá, eu devia ter 50 anos na época. Ela falou, eu tenho 50 anos. Você acha que se você souber tudo o que eu sei, daqui 10 anos, quando eu me aposentar, quem vai ficar no meu lugar? Uma pessoa nova ou uma pessoa que está aqui há 10 anos e sabe fazer tudo o que eu sei fazer? Então, eu acredito que algumas pessoas que passam pelo nosso caminho, elas nos ajudam a construir o nosso caráter e também o nosso futuro. Porque esse foi um dos conselhos que ela me deu. E ela me ensinou realmente a marcar cirurgia, eu marcava. E eu comecei nessa clínica com 14 e aos 19 eu já era responsável pelas cirurgias, eu já era responsável por falar com os convênios, aprovações de procedimentos, enfim, de de todos os tipos que você imaginar. E eu já ganhava muito melhor. Não foi aí que eu tive essa virada, né, de me tornar uma executiva, mas eu acredito que eu só cheguei a ser uma executiva pelas lições que ela me deu dos 14 até os 18, 19 anos nessa empresa, porque isso me possibilitou enxergar as oportunidades que viriam no futuro. Então, quando eu entrei na Axiom, eu tinha 22 anos, já era mãe solteira, inclusive. Tu engravidaste com que idade? Eu engravidei com 19. Eu sempre fui uma menina cristã. Eu sempre fui igreja evangélica, não católica. Não sei como é que é aqui em Portugal. Evangélica também, né?
Então, sempre fui cristã, tinha um namoradinho ali desde os 16 anos de idade, os dois cristãos, os dois cantavam na igreja. E aí, aos 19 anos, entre idas e vindas, assim, do namoro, que, quero, não quero, quero, não quero, te amo, não te amo, te amo, não te amo, fiquei grávida. E no dia que eu falei, tô grávida, ele falou, agora eu decidi, eu não te amo, não. Então, ele precisou, né, que tudo isso acontecesse para ele decidir, porque até então ele ainda estava se decidindo. Hoje nós estamos muito bem, ele tem uma família linda, tem a esposa, tem a filha. E eu sempre digo que eu sou grata por tudo que aconteceu, da forma que aconteceu, porque hoje eu sou casada com uma pessoa que de verdade eu amo, não é amor de adolescência, é amor de mulher madura, que já sabe avaliar o que é amor e o que não. E eu acredito que as coisas acontecem como tem que acontecer. Mas o fato de eu estar bem agora não muda que, nessa época, eu era mãe solteira, com uma criança de 2 anos, e entrei na Acion assim, sem formação, sem formação superior, morando num bairro de periferia e mãe de um bebê de 2 anos. Só para dar contexto às pessoas. O que é Acion? Acion. Acion é uma marca internacional de joias em aço. Ela tem 500 pontos de venda. Atualmente está em 16 países. Inclusive, é a 5ª maior franquia internacional do Brasil. É Agora uma explica às pessoas multinacional. o que é uma franquia. Franquia é como o McDonald's. É um negócio que alguém criou e ele abre a possibilidade de outros investidores serem donos daquele negócio em determinada região, em determinado shopping, como é o meu caso. Ou seja, é tipo um franchise. É um franchising. Imagina, eu crio Vulneravelmente Falando e agora eu dou a licença a toda a gente, cada um pode ir ter um estúdio de Vulneravelmente Falando. Exato. É literalmente um franchising, né? É uma franquia. Mas tem que ter o mesmo logo, o mesmo tudo, mas tu... Ok. Exatamente. Então, a Acion é uma franquia, é a maior franquia de joias em aço do mundo. A gente tem 500 lojas em 16 países. E é uma marca que chegou aqui em Portugal comigo, né? Eu comecei trabalhando para eles. Eu acho muito fascinante o teu percurso lá, porque tu estavas no Brasil, só para dar um contexto às pessoas, e tu eras essa menina que tu estavas a descrever, ainda para mais agora tinhas a característica extra de ter um filho. Exato. Antes de nós irmos para essa parte, como é que tu estavas a lidar naquela altura, tu sendo uma miúda que não tinha formações, tinhas tido aquele trabalho na clínica, presumo que a tua família também seja católica. Como é que foi para ti, mesmo emocionalmente, quando de repente agora a realidade é abanada e tens um filho? Foi difícil. Minha família não era cristã. Ok. Até acreditam em Deus, mas não frequentavam nenhuma igreja, não tinham uma religião, não seguiam nenhum tipo de religião. Mas eu tinha muito forte, né, aquilo que eu queria viver e não estava nos meus planos ser mãe solteira, porque independente do quão valioso é ter um filho e a companhia dele e viver uma história com um filho que saiu de você, não muda o fato do difícil que é fazer tudo isso sozinha. E eu fiquei sozinha desde o dia 1 da gestação. Porque no dia 1, o pai da criança já falou, não sinto nada por você, não quero continuar com você, a gente não vai ter nada e eu vou assumir a criança, mas você não. Então, foi uma situação bastante complicada. Eu falo pouco disso, mas pretendo falar mais, porque eu sei que muitas meninas acham que quando elas têm um filho e não se casam, ou quando elas têm um filho e não construíram nada ainda e estão sozinhas, que acabou a vida, né? Muitas meninas que passam por isso estão lá, eu tenho um filho, por isso que eu não consegui isso, por isso que eu não consegui aquilo outro. E eu sou uma pessoa que gosta de quebrar paradigmas. Então, se você quiser que eu faça alguma coisa, me diga que eu não posso. Então, a estatística dizia que por ser favelada, mãe solteira, pobre, que eu não seria ninguém. Aí eu falei, isso aqui não é pra mim não, vou contrariar e eu preciso ser alguém por mim e por essa pessoa que agora chegou. Então, não foi fácil. E a tua família apoiou? A minha mãe, meu pai já tinha falecido, né? E eu tinha 3 irmãos malucos, cada um vivendo uma história diferente de vida. Mas o meu irmão, que hoje é o meu sócio, ele sempre me apoiou muito. Meu filho teve um problema de saúde no primeiro ano. Ele foi internado 15 vezes em um ano. E eram todas internações, assim, de 10 dias, 15 dias, 20 dias. Então, o primeiro ano dele foi um ano muito difícil, porque a gente estava o tempo inteiro no hospital e eu precisava trabalhar. Então, meu irmão sempre me apoiou muito, ele me deixava no hospital à noite, me buscava de manhã, minha mãe chegava no hospital para passar o dia com meu filho enquanto eu trabalhava e eu voltava para dormir no hospital. Então, eram 15 dias dormindo no hospital, tomando banho no hospital, para poder ficar com meu filho. Então, eu acredito que
tudo isso veio de uma maneira assim dura e forte pra me tornar a pessoa que eu sou hoje. Porque hoje eu tava conversando com a Rafa, que até já veio aqui, tá aqui com a gente. No caminho eu falei, não é qualquer coisa que me abala hoje, não. Eu não deixo, não consigo deixar. Porque quando você passou por circunstâncias que você olha e fala, isso aqui é crítico, já não é qualquer coisa que te abala. Então acho que tudo isso me preparou. Eu não recomendo pra ninguém, se planejem pra ter os seus filhos, é muito mais fácil. Mas se acontecer, não acabou o mundo, não. E, inclusive, nós temos uma força que nós nem reconhecemos até que ela aparece, até que a única opção que a gente tem é usar. Então, eu sempre fui essa pessoa e hoje eu agradeço a Deus todos os dias pela vida do meu filho, porque ele foi a minha companhia nessa trajetória aí. Eu vou completar 12 anos na Asio. E ele viajou, mudou de país 2 vezes comigo, conheceu o mundo comigo, fazia a mãozinha assim com um sinalzinho em cada loja que eu abria. E ele foi meu parceiraço, assim. E eu talvez não conseguiria sem ele, porque ele também era minha fonte de energia. Era isso que eu te ia perguntar. Sentes que, porque tu vieste de um contexto e é muito relevante o que tu disseste sobre a clínica de ginecologia, que tu eras assim, como é que eles dizem? Eles dizem laissez-faire, eu vou, tipo, é a minha vida, não me vou esforçar muito para trabalhar um trabalho que não é meu. Sentes que depois foste crescendo, foste tendo mais responsabilidades, sentes que o teu filho aumentou ainda mais a tua ética de trabalho? Eu acho que o meu filho aumentou a minha força de trabalho. A minha ética foi construída por um grupo de coisas, né? Eu sempre fui cristã e isso moldou o meu caráter. Eu convivi com pessoas que tinham boa índole, isso moldou o meu profissional, né? Aquilo que eu era como profissional. E o meu filho me deu força. Sabe aquele dia que você fala, eu acho que hoje eu vou faltar no trabalho, então vou dizer que tô com dor de cabeça, aí você olha e fala assim, essa pessoa depende de mim, eu não posso fazer isso, porque se eu perder esse trabalho, ele também perde. Então eu acho que meu filho, ele me deu força de trabalho, sabe? E nos momentos em que eu tinha vontade de desistir, talvez se eu estivesse sozinha, eu falava, vou começar de novo, do zero. Mas aí você olha ali pra aquela pessoa e fala, não posso começar do zero com ele. Então eu acho que um filho, ele te dá um pouco mais de responsabilidade, e te torna ali mais consciente daquilo que você pode e não pode fazer, porque já não é só você, né? Tem mais alguém que depende das suas decisões. Hoje, dependem das minhas decisões inúmeras pessoas, né? Trabalham para a Asian só aqui na Europa mais de 300 pessoas. Então, eu acho que acaba que ser mãe também te ajuda a ser diretora de uma empresa, porque quando você tem que decidir, pensando que são 300 famílias que comem através da sua empresa, você já tem que tomar cuidado para errar menos também. Não vou dizer não errar, tá? Mas Porque se a gente conversar mais um pouquinho, você vai conhecer as histórias dos erros também. Sim, e quero muito lá chegar e para dar um contexto às pessoas, eventualmente, quer dizer, as pessoas já ouviram aquele trailer antes de começar, então as pessoas já sabem que ela agora é dona da porra toda. Mas vamos voltar ao início, ok, tu tinhas um filho com 2 aninhos, entraste na Asium, como é que começaste, como é que ouviste falar da Asium, como é que entraste lá a trabalhar e em que cargo? Eu acho que foi muito de Deus. Você acredita em Deus? Eu acho que foi muito de Deus. Porque o pai do meu filho, apesar da gente não ter ficado junto, a gente continuou muito amigo, né? Passada ali a crise da raiva, a gente virou amigo. E ele é cantor, ele participou de um musical no Brasil do Michael Jackson. Era inclusive um musical da Broadway, super conhecido. Ele era o único brasileiro, inclusive, que interpretava o Michael Jackson no musical. E o meu irmão trabalhava para um shopping como segurança, e o chefe da segurança né, era amigo do meu irmão. E o meu irmão conseguiu uns ingressos desse show pro chefe dele. Ele falou, quero te apresentar meu chefe e tal. Ele vai vir no show, conseguiu os ingressos, né, com o pai do meu filho. Quando eu conheci, ele falou, cara, você tem um perfil bacana. Tem um amigo meu que só contrata mulher bonita. Eu tinha 47 quilos. Eu não sei onde ele viu a beleza ali naquela época. Magríssima. Eu era tipo uma criança de 12 anos. Inclusive, tô bem diferente, tá? O povo fala que eu sou Anitta Gospel. Tô muito diferente, nem tentei buscar uma coisinha antiga que vocês não vão reconhecer. Então ele falou, olha, ele só contrata mulher assim, que tem um perfil bacana e tal, vou falar de você pra ele. Na época eu também era cantora, né, também cantava pra algumas bandas, só que eu tava 6 meses sem trabalho, e eu já tava assim, qualquer coisa que vier eu vou, porque eu tenho um filho. Então não dá mais pra ficar sonhando, eu tinha saído da clínica e passei aí uma temporada cantando, cantei com uma dupla sertaneja que chamava Marlon e Michael, que era muito famosa no Brasil. Só que eu fiquei ali 6 meses buscando outra coisa, quando eu conheci esse rapaz, e ele falou de mim pro dono da Asium, que na época devia ter o quê? 30 lojas da Asium abertas. E ele tava era mesmo o fundador e tudo? Ele é o fundador. E aí por que ele tava contratando muita gente? Porque ele tinha um monte de inauguração por mês.
A Acion no Brasil bateu 200 lojas em 2 anos. Então, ele estava contratando o tempo inteiro. Tinha oportunidade o tempo inteiro. Então, quando esse rapaz falou, olha, ele só contrata a mulher que tem esse perfil, ele estava dizendo assim, eu vejo ele contratar o tempo inteiro, então vou falar de você para ele. Aí entra a importância da gente, independente da nossa realidade, se eu sou da favela, se eu não sou da favela, estudar, o estudo. Por quê? Eu não fiz faculdade, mas tinha uma ONG na favela em que eu morava, que era sediada por uma escola muito importante do Brasil, que se chama Senai. É como se fosse uma escola técnica, não sei, aqui em Portugal deve ter algumas, que te dão formação, você sai com diploma técnico. Só que essa ONG, ela não era o Senai, ela era, o Senai assinava os diplomas, era como se fosse certificada pelo Senai. Eu estudei nessa ONG, fiz vários cursos, tudo que tinha eu ia lá e fazia, adorava estudar. Mesmo não tendo condições. Que matérias é que tu tinha Tinha estudado? práticas de escritório, práticas de marketing, iniciação em recursos humanos. Tinha vários cursinhos, assim, para você aprender a trabalhar para entrar numa empresa. Tinha até como fazer uma entrevista. Então, tinha curso de tudo. E eu fazia todos. Eu ia lá, fazia uma provinha, passava, eles davam um curso, eu saía com certificado. Então, o meu currículo, ele tinha um monte de curso do Senai, né? Porque ia certificado pelo Senai. A gente não coloca que é uma ONG lá da favela de graça, a gente coloca que é o Senai. E aí, no dia da minha entrevista com o presidente da marca, ele olhou pra mim e falou, eu já ia te contratar, porque eu vi que você fez um monte de curso do Senai, e eu também sou aluno do Senai, só que ele era aluno do Senai mesmo. E eu era aluna da ONG. Ele falou, eu vi que você tem um monte de curso, adorei seu currículo, você fez curso de tudo, eu fiz vários cursos que você fez, eu também fiz e tal. Não falei nada, né? Fiquei quieta. Porque era o que eu estudei, né? Não importa onde. E aí, ele me contratou, assim, Mas para o quê? assistente administrativa. Eu ganhava R$1.200. Quanto é que isso é em... Não, eu Agora, por acaso... Não, calma, espera, eu apontei aqui. 150 euros? Yeah. 200 euros? É menos de 200 euros. Menos de 200 euros, né? Menos de 200 euros. Na época era ainda menos, né? Porque hoje... Não, na época acho que era um pouquinho mais, porque o euro tá mais alto hoje. Mas era isso. Eu entrei ganhando R$1.200. Eu tenho minha carteira de trabalho, porque lá no Brasil a gente tem uma carteira. É um documento que é uma carteirinha que você tem todos os seus registros de trabalho nele. Então, eu tenho até hoje lá escrito Empório do Aço, que era o nome da marca no Brasil, R$1.200 o salário inicial. Então, eu entrei como assistente administrativa. Qual que era a tua função? Cara, era horrível, porque no começo tinha uma menina que ela tinha 18 anos, ela era minha chefe. Eu tinha 22, minha chefe tinha 18. E ela me pedia pra ir no banco depositar um cheque. Me pedia pra... Enfim, ela me pedia coisas assim que eu pensava, gente, eu sou muito mais que isso aqui. E aí, sempre que eu via os donos, que era o presidente e a irmã, ainda era uma empresa que dava pra você ver, ter contato com eles, eu perguntava se eles precisavam de alguma coisa. Eu falava, olha, já terminei tudo que me pediram, tem mais alguma coisa? Vocês precisam de ajuda? E eu dirigia. Então, era aquela menina que parecia que tinha 12 anos, mas que tava ali agitada, queria fazer tudo. E aí, eles perceberam né, que eu tava ali, que tudo que me dava eu fazia em meia hora e ficava ali, tem mais, tem mais, tem mais. Isso tudo eu aprendi com a Maria Viana. Que eu lembrei que pra eu ser vista, eu tinha que fazer além da minha obrigação. Que só a minha obrigação ia manter um salário, aquele que estava na carteira. Se eu fizesse mais, aí eu poderia conquistar a oportunidade de ter algo mais. A Maria era da clínica. Maria é da clínica lá. Só que nessa eu já entrei aqui. Eu falei, não, tu aprendes com... minha oportunidade vai ser aqui. Então, quando eu percebi que eles tinham muito trabalho e muita gente enrolava pra caramba pra fazer as coisas, eu tava sempre ali, disponível. E aí, eles me passaram logo pra compras, porque como tinha muita inauguração, imagina assim, pra inaugurar uma loja, tem que comprar desde o computador da loja até a máquina, o lixo. Então, eles compravam tudo e entregavam pronto pro franqueado, pra pessoa que comprou. Porque eles estavam, só para dar aqui mais contas às pessoas e estarmos todos na mesma página, eles iniciaram a Ácio, que é a loja de joias, eles estavam com uma expansão, abrir mais uma. Agressivíssima, chegou a inaugurar 22 por mês. E tiveram o modelo de negócio de fazer o licenciamento para dar às pessoas o direito de usar todo o branding da marca, etc. E as pessoas, os franqueados, podiam abrir as suas lojas. Exato. E estavam agora a expandir para vender mais franquias. Exato. E até hoje é assim, a gente entrega pronto. Então, a pessoa que investe para comprar um quiosque ou uma loja da Acion, ela não tem o trabalho de ir lá montar. A gente entrega pronto. Então, ele tinha muitas pessoas. Uma era responsável por ir na madrugada montar, a outra por dar os treinamentos, e a outra era quem comprava cada detalhe. Até a caneta que ia na loja, tinha uma pessoa que tinha que comprar. E aí, eu me tornei essa pessoa.
E ele tinha 15, 20 inaugurações por mês, me dava o carro dele. Era uma Land Rover. Imagina, entrava no carro, parecia uma formiga dentro. E eu voltava com o carro cheio de calculadora, caneta. E aí tinha coisas que era por encomenda, como máquina, computador, a gente pedia para fornecedores. Lixo, tinha coisa que não tinha, que tinha que ir alguém lá no lugar buscar. E eu tinha um armazém cheio, aí contava 20 lixos para inaugurar as inaugurações do mês. E o que eu lembro que numa reunião com todo mundo, ele perguntou pra irmã dele, né? O presidente da marca perguntou pra irmã dele, que na época era diretora administrativa, ele perguntou como tá indo a Jéssica. E eu era a mais nova da empresa, a mais novinha também. E aí ela falou assim: olha, eu acho que tá bem, porque a gente só percebe que as coisas estão bem quando a gente não sente falta de nada. Porque eu era compras, então você sabe que tá indo mal, você sente, vai tomar um café, não tem o copo, vai no banheiro, não tem papel. Então, ela falou, o maior elogio que eu posso te dar é que eu não estou sentindo falta de nada. E aí eles começaram a me enxergar, sabe? Já viram que me dava a chave do carro, eu ia e voltava com tudo resolvido. Eu nunca ia embora se eles estivessem lá. Eu perguntava, falava, olha, tô indo embora, vocês precisam de alguma coisa? Vocês precisam da minha ajuda? Querem que eu ajude em alguma coisa? Então, isso ia demonstrando para eles uma acessibilidade ao que eu tinha para entregar. Então, era assim, eu não tô aqui só para entregar 8 horas por dia por um salário de 1.200. Olha para mim, me enxerga. Eu posso mais, eu quero mais, eu posso entregar mais, eu posso ser parceira de vocês. Então, eu sempre mostrei isso desde o começo. Inclusive, a Rafa foi comigo no Brasil e ela escutou isso da CEO do Brasil. Ela falou, ela era maluca, ela ia pra um lado pro outro, resolvia tudo, as coisas, e a gente ficava olhando e falava assim, essa menina é doida. E eu tinha esse perfil realmente, mas, como eu disse, porque eu já tinha aprendido, já tinha sido aquela menina que só queria fazer o meu trabalho, que só queria fazer as minhas horinhas e ir embora, só queria Entregar o mínimo e tchau. entregar o mínimo e tchau. Eu já tinha experimentado ser essa pessoa e entendi que a mudança que eu buscava não viria com esse perfil de profissional. Então, eu fui mudando. Para chegar onde eu estou hoje, a assistente executiva do presidente da marca pediu demissão. E um dia ele tava sentado num sofá, assim, triste, né? Porque ele odeia que o povo peça demissão. Ele se apega. Eu brinco com ele até hoje. Falo, você não suporta, né? Que ninguém pede demissão. Porque realmente, a gente, quando é empresário, a gente fica com raiva. Porque a gente gosta da pessoa. E quando a pessoa pede pra gente falar assim, onde será que eu errei? É tipo relacionamento. Você fica, onde será que eu falhei, né? Que a pessoa não quer mais ficar comigo. Então, eu lembro que ele tava triste. Eu sentei do lado dele e falei, cara, fiquei sabendo que você tá sem secretária. E aí ele falou, me pediu demissão, você acredita? Agora eu tô cheio de coisa pra resolver aqui e não tenho ninguém pra me ajudar. E eu falei, deixa eu ser sua secretária. E ele olhou assim, e acho que ele pensou, como é que eu vou falar não pra essa menina aqui, na cara dura, ela me pedindo isso aqui. E aí ele falou, mas você não tá bem onde você tá? Minha irmã te elogiou tanto, ela tá gostando do seu trabalho. E eu falei, eu acho que eu posso ir melhor com você. E aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, quanto você tá ganhando? Eu falei, 1.200. Ele, eu te pago 1.600, a gente testa. E se não funcionar, você pode voltar pra onde você tá com o salário que você, né, vai estar. Eu não vou baixar pra 1.200 de novo, eu deixo você com 1.600. Na hora eu pensei, na pior das hipóteses, já ganhei um aumento aqui, tá ótimo. Se deu errado, já saiu com um aumento, batemos uma meta. Só que deu muito certo. Eu fui secretária, fui assistente executiva por 1 ano e meio. Aprendi tudo, porque eu acompanhava a marca, nesse período que eu tô te falando, de eu pedir pra ser assistente, até a mudança de cargo, a marca já tava com 200 pontos de venda. Então, acompanhei de 30 para 200, fazendo reuniões, brigando com shopping que queria colocar cláusula no contrato que era totalmente inaceitável. E eu fui aprendendo, escutando e vendo como ele agia. Então, quando ele brigava com alguém, eu pensava, nossa. Quando ele ajudava alguém, eu pensava, olha, legal, é assim que ele ajuda quando o franqueado tá com problema. Enfim, eu tive a melhor referência, a melhor escola, porque eu trabalhei ao lado de alguém que estava fazendo todos os dias. Até o dia que ele me colocou pra vender uma franquia. Ele falou, eu tenho uma reunião, vai lá você e atende. E eu tinha visto inúmeras reuniões de venda de franquia, mas nunca tinha vendido uma, efetivamente. Ou seja, lá está, ele era dono da marca das joias, mas ele não vendia as joias, ele vendia o negócio, ou seja, o franchising, a alguém que queira comprar. Eu sempre brinco que eu não vendo joia. Se você me pedir pra vender um anel, eu não vou conseguir te vender o anel. Eu nem uso direito, ó. A Terra falou, coloca alguma coisa. Eu falei, é que eu esqueci, eu esqueço. Eu vendo negócios. Eu vendo um negócio com uma margem de lucro, com retorno de investimento. Então, meu papo é de business mesmo. A gente faz conta de quanto dinheiro tem que investir e em quanto tempo volta.
E os meus franqueados vendem joias. E eles fazem isso muito melhor do que eu. Então, quando você descobre o seu lugar no ecossistema, você faz bem aquilo que você sabe fazer e deixa outra pessoa fazer bem aquilo que ela sabe fazer. Uhum. Então, o presidente da marca, ele vendia franquia como ninguém. Ele tem um poder argumentativo e ele é uma pessoa que encanta, sabe? Que você se encanta pela história, porque ele também vem de uma família simples. Ele não é um cara que nasceu rico e ficou rico. Ele teve uma ideia e a ideia dele deu muito certo, explodiu no Brasil e hoje explodiu no mundo também, porque está em 16 países. Então, quando eu vendi a primeira, ele me jogou e eu voltei com um cheque. Custava 150 mil reais, isso em torno de 40 mil euros, mais ou menos. Isso é o que custava há 12 anos atrás. Eu voltei com o cheque tremia o papel. Porque eu não sabia como eu tinha conseguido vender um negócio de 150 mil reais. Eu ainda morava na favela. Pra você ter uma ideia, eu ainda morava na favela. Eu nem sabia o quanto. Eu tava assim, 150 mil reais é quanto isso será? Que dá pra fazer o quê? Então, quando eu E tudo voltei, isso porque ele tinha uma reunião e não uma podia. reunião que ele falou: tem outro compromisso, atende aí você. Aí eu apresentei a marca inteira, tudo que ele fazia eu repliquei, porque eu já tinha visto. Momento, porque é nesses momentos. Há momentos que a vida nos põe que são decisivos. E que é aí que ou é vai Só ou uma não virada vai. de chave. O que é que tu sentes nesse momento? Que tu nunca tinhas feito uma venda e ele diz-te vais ter que fazer. Tu podias dizer, não, eu estou... O que é que sentiste e porquê é que tu foste? Eu acho que esse apoio que ele me deu, porque ele não falou, beijo, tchau. Ele fez assim, eu confio em você. Você consegue. Eu falei, mas eu não sei vender nada, eu não sei vender, eu nunca vendi nada. Ele, você já me viu fazendo isso, você consegue. Quando, não importa se tem essa voz, tá? Pra falar o você consegue. Quando você acredita em você, você reduz o volume das coisas negativas que às vezes vêm na nossa cabeça e você só escuta o você consegue. Claro. E quando você faz as coisas com naturalidade e com verdade, a outra pessoa sente essa verdade. Por que eu vendi a minha primeira franquia? Primeiro, eu estava apaixonada pela marca. Era muito gostoso trabalhar lá. Segundo, inaugurava 20 por mês. Eu via as pessoas felizes, sabe? Fechavam a inauguração, fazia festa. Então, quando eu contava tudo isso para o investidor, as margens, porque aí quando a gente falava sobre margens, a gente já tinha referência das outras 60, 70, 100, 200 lojas que tinham abertas. Então, a gente pegava uma média, trabalhava com números reais, e aquela pessoa só precisava fazer a parte dela para chegar nesses mesmos números. Então, quando você vende algo com verdade, algo que você acredita, e quando você acredita em você, acima de qualquer coisa, você acredita em você, a outra pessoa sente. Aí a venda é natural, você não precisa se esforçar muito. Eu já tive pessoas, acho que até se elas assistirem elas vão saber que são elas, que eu tive que falar, não vou te vender não, espera um pouquinho, entende direitinho a marca e depois você compra. Porque é tanta verdade que às vezes a pessoa nem pensou direito no investimento, no que ela queria fazer, se é isso mesmo que ela fala, eu quero fazer parte, eu tô dentro, eu quero comprar. E eu tenho que falar assim, calma. Pensa direito, vê se é realmente isso que você quer, se é um investimento que você quer fazer agora. Entende como nós trabalhamos, quem nós somos primeiro. Isso então, eu já tive, muita confiança. claro, eu já tive que dizer isso para algumas pessoas. Inclusive, teve um rapaz agora, ele é alemão. Ele não tinha, eu não vi muito perfil nele para ser franqueado. E aí, pra não ter que dizer para ele, você não tem perfil, eu fui deixando de responder aos pouquinhos, porque venda, você não vai ficar correndo atrás da pessoa para comprar. Passaram 2 meses. Aí ele me mandou uma mensagem, Jéssica, eu quero inaugurar antes do Natal. E eu pensei que ele já tinha esquecido. Aí eu sentei com meu irmão e falei, ele não tem perfil. Meu irmão falou, cara, mas o cara quer, a gente vai fazer o quê? Ela falar não? Mas por que achavas que ele não tinha perfil? Porque para vendas conversando você consegue saber se a pessoa tem uma aptidão para vendas ou não, né? Ou seja, achavas que o negócio dele não ia dar certo. Se ele comprasse, que ele não ia conseguir... Ou seja, que era mau para ele. Ele investir Eu achava naquilo. que ele ia ter alguma dificuldade em gerir um negócio tão dinâmico, porque venda é uma coisa mais dinâmica. E ele é um profissional da área de TI. Então, na conversa, a maneira como ele se expressava, eu percebi que era uma pessoa um pouco mais tímida, não sei se conseguiria lidar bem com a equipe e tudo mais. Nesse caso, eu sentei com o meu sócio e falei, cara, ele tá aqui praticamente já pedindo a conta para transferir. Como que eu vou dizer pra pessoa? Eu digo o quê? Então, nesse caso, eu vendo, sabendo que eu vou precisar me esforçar um pouquinho mais para ensinar aquela pessoa a gerir bem o negócio dela.
Que não é só pegar uma pessoa que tem um perfilzaço, ajudar a montar, dar um treinamento e falar, vai com Deus, minha filha, boa sorte e me manda boas notícias. Não. É um perfil de franqueado que eu sei que eu vou ter que ligar pra ele toda semana pra perguntar se ele fez o que eu pedi, pra perguntar se ele já mandou embora aquela menina que a gente falou que era ruim. Então, é um perfil diferente. Em outros casos, quando a gente fala, cara, pensa um pouco, é mais pela mudança de vida, sabe? Tipo, será que vale a pena você sair de um emprego que você é funcionário público? Então, em alguns casos, a gente tem esse cuidado, só que a pessoa reflita e tome uma decisão assertiva, porque é uma mudança de vida. Claro. Né? E pronto, fizeste a venda, a tua primeira venda? Fiz a primeira venda, voltei com cheque tremendo, assim. E essa primeira venda foi um pontapé inicial no ano de 2013. Essa venda foi em janeiro de 2013. E eu terminei em dezembro de 2013 com 130 franquias vendidas no Brasil. Ou seja, fizeste o upgrade de seres assistente para estares na equipa do comercial. A ser a maior executiva que o Brasil já teve. Hoje, se você conversar com eles e com a diretora, eles usam hoje a minha história nos treinamentos para as vendedoras, para elas saberem que elas começam como vendedora, mas podem um dia ser master, porque eu tô aqui na Europa. Aí eles contam a Jéssica. Agora, a parte que as pessoas estão bem confusas. As pessoas são master, o que é master? Explica só a estrutura desse negócio de franquia. Então, todo o ecossistema tem algumas diferenças um do outro. O que é um ecossistema? É um grupo de empresas, né? Estão todas vinculadas, então isso é um ecossistema. Uma franquia, normalmente ela é uma marca, né? Eu inventei uma marca, e eu vou ceder essa marca para alguém. A Action, ela tá um nível acima, porque a Action, ela não só mais é o Brasil que abre no shopping, vamos colocar Portugal que abre no Vasco da Gama para um franqueado. Ela tem a Action Global, ou seja, tem a Global, que é a dona da marca, a detentora dos direitos da marca, só que depois ela cedeu no país inteiro para uma pessoa ser a dona naquele país, que é o que eu sou. Então, eu sou uma master franqueada. E depois de mim vem o franqueado, que é o cara que é dono da Action no Vasco da Gama. Ou seja, em vez de os donos da Action Global darem às pessoas o direito, basicamente a franquia, o direito de usar aquilo, mas aquilo ainda é deles, um master é a marca mesmo naquele país, é tua. Exato. O que a gente tem? Nós temos o direito de uso e cessão da marca no país. Então, eu presto contas à marca global. O McDonald's também é assim, né? O McDonald's tem o Master Portugal, Master Espanha, Master Brasil, enfim. Pode ser que um Master tenha vários países. Uma pessoa seja dona de mais de um país. Mas o normal é que uma marca... Porque assim, como é que você vai cuidar do franqueado de Portugal lá do Brasil? Claro, ou seja, tens, vou usar o exemplo do McDonald's, porque tens o McDonald's global, depois tens o McDonald's Portugal, McDonald's Espanha, McDonald's Exatamente. E se calhar num país grande tipo Estados Unidos, não tens McDonald's Estados Unidos, mas tens McDonald's Califórnia, McDonald's Nova York. A Action, por exemplo, está dividida por partes. Então, nós hoje temos a Master da Califórnia, aí não temos ainda o resto, só tem ela lá, mas ele está dividido por partes. Ele vai ser vendido, a marca vai ser vendida lá por partes. E tu hoje és dona? Eu sou dona da marca em Portugal, na Espanha e Andorra, na Península Ibérica. Eu fico feliz porque tu, quando entraste, tu ias depositar o cheque no banco e entravas no Range Rover toda menininha. Eu adoro ver casos de sucesso. Isto é um caso de sucesso. E eu gosto mesmo, fico mesmo muito feliz com estas situações. E é super inspirador. Agora, eu adoro a maneira como tu contas as histórias. Quero mais. Já terminar só amanhã, que eu adoro contar história. Quando... tu começas a vender, estás muito boa a vender, já vendeste muito, és a top vendedora de franquias do Brasil. Como é que tu vieste aqui parar a Portugal? Essa foi, eu lembro com muito carinho, foi pouquíssimo tempo, porque foi só um ano. Eu só fui executiva de expansão do Brasil durante um ano. Eu vendi uma média de 8 a 12 franquias por mês. Os outros executivos, eles tinham formação acadêmica, né? Um era formado em marketing, outro era formado em sei lá o quê. Eu era a única que não tinha formação. O presidente da marca descia no nosso andar, porque a Action, ela tem a parte principal, que é na cobertura do prédio, e depois eu ficava no quarto andar, que era a sala da expansão, aí no, sei lá onde, acho que é 17º, não, no 7º era o financeiro, então era dividido por andar. Então, no nosso andar, ele descia, e eu lembro que ele entrava e falava assim, e aí, Jéssica, você vai vender quantas esse mês? E eu juro pra você, não era porque eu queria ser mais que ninguém, ou vender mais. Eu realmente, o que eu fazia? Eu tinha 15, 20
a gente chama de propostas, né? Que são reuniões que eu fiz que eu tô esperando só o feedback da pessoa se sim ou se não. Então, eu tinha 15, 20, eu falava, pelo que eu tô vendo de quente e frio, eu acho que eu consigo fechar umas 8. Aí o executivo, que hoje é master da Colômbia, ele ficava louco, que ele falava, como que você fala 8? Aí o que que eu falo depois de você falar 8? Eu não posso falar 2, eu não posso falar 1, eu tenho que falar pelo menos 6, senão eu fico muito atrás de você. Então, assim, era muito gostoso, era competitivo. A gente tinha uma regra, né? Nós tínhamos leads. O lead é uma pessoa que entra em contato com você e fala, tô interessada na sua marca. Então, nós tínhamos leads ali, 10 leads por dia e eram divididos assim, um pra você e um pra você. Tipo, minha mãe mandou mesmo, sabe? Então, não tinha muito como eu prejudicar o outro executivo, porque eu só podia entrar em contato com os meus leads. Ela vinha com o meu nome. Então, foi uma época muito boa, porque a meta do departamento eram 12, eu fazia 8. Então, ela carregava o departamento às costas. Exatamente. Então, eu não fazia, e isso fica de dica pra galera que trabalha com vendas. Eu não fazia a conta da minha meta. Eu fazia a conta da meta do departamento. Então, se era 12, eu ficava assim, ó. Eu perguntava pra gerente do departamento. Nathalie, quantas falta do Rodrigo? Que eu não ia perguntar pro menino, né? Aí ela, cara, não tá com nenhum ainda. E quantas faltas de não sei quem? Também nada. E eu já sabia que eu ia ter que vender às 8, que eu já tinha fechado, e que eu tinha que correr pra bater a meta do departamento. Porque senão, eu fazia a minha e a deles. Então, o Rodrigo às vezes fechava com 2, às vezes com 3, aí eu já fazia conta de quantas eu tinha que vender, sabendo que o restante da galera não ia conseguir chegar naquele número mínimo para que todo mundo ganhasse a meta do departamento. E aí, quando o presidente da marca percebeu isso, que eu fazia uma porcentagem maior, ele começou a dar o prêmio proporcional à venda. Aí, minha filha, eu virei a inimiga do povo todo. Porque imagina, se eu vendo 80%, 80% do prêmio era meu. Aí o que não vendia ficava chateado, porque antes era dividido igual. Bateu na meta, todo mundo ganhava ali um prêmio. E aí ele falou, não, agora vai ser proporcional. Quem quiser ganhar muito, venda muito. Aí a gente tinha comissão e prêmio. E tudo era proporcional às vendas. E eu levava a fatia quase toda embora do bolo. Eu não lembro a pergunta, eu comecei a falar de outra coisa, eu Não, acho. mas isso faz todo o sentido. A pergunta era sobre qual é que foi o progresso para depois vires para aqui, para Portugal. O que é que aconteceu? Quando eu entrei em janeiro, o presidente da marca, ele viu ali que eu era muito sonhadora e que eu acreditava. Eu sou aquela pessoa que você fala pra mim que eu vou, sei lá, o que você me falar, se eu acreditar, eu vou, cega mesmo. Então eu sempre fui assim. E ele falou assim: eu vou te dar uma meta. Se você bater a meta do departamento, não era minha, até por isso que eu tinha essa estratégia. Todos os meses desse ano, que foi o ano de 2016, acho que foi 2013, né? Foi 2016. Se você acho que foi 2015, porque 2016 eu mudei para Portugal. Se você bater a meta de todos os meses desse ano, você pode virar executiva de expansão internacional. Aí você pode escolher o país que você quiser e ir. E eu queria qual? Estados Unidos. Como todo bom brasileiro. Eu queria Estados Unidos, mas eu não falava inglês. E aí, um dos conselheiros da marca, que hoje é o master da Inglaterra, ele falou, não manda ela para os Estados Unidos. Não fala inglês, ela vai tomar uma surra. Ela, mesmo que vá para Miami, também não fala espanhol. E aí ele falou, manda ela para Portugal. Mas era o mesmo cargo que tu tinhas no Brasil, só que num outro país para se expandir para os outros países também. Era o mesmo cargo, mas eu tinha um salário muito baixo no Brasil e eu vivia de comissões e prêmios. Então, para eu ganhar muito bem, eu tinha que vender. Se tivesse um mês que eu fiquei doente e não fizesse nenhuma venda, meu salário era bem baixinho. Era tipo 4 mil reais. E aí, então, eu nunca tive, graças a Deus, nenhum mês que eu não vendi, então sempre ganhei bem, não cheguei a ter essa experiência. Isso é um problema estrutural, mas faz outras pessoas. Para mim, I was good. Eu não tive esse problema, mas a diferença era que aqui na Europa ele me garantia um salário maior. Então, eu cheguei aqui com um salário de uns 4 mil euros, mais ou menos. 4 mil, casa e carro, pago. Então chegaste bem. Cheguei porque, como aqui eu não sabia se eu ia vender ou não, né? Então não dava pra viver com pouco e se vender ganha. Então aqui ele garantiu. No Brasil era enorme, mas aqui só havia uma franquia ainda aberta. Aqui tinha uma, mas era Empório do Aço. Era ainda um quiosque de um modelo muito antigo, que se a galera colocar na internet Empório do Aço, eles vão ver que não parece com a Aço, é bem antigo. E era no Norte Shopping. Era no Norte Shopping. E lá, esse senhor é um senhor português que ele era o master da marca aqui. Ele veio primeiro. Ou seja, ele era dono era dono. Pronto, na altura não se chamava Asium, mas ele era dono da Asium no país inteiro. Ele era dono da Asium em Portugal, em sociedade com o presidente da marca. O que aconteceu? Ele estava aqui há 2 anos e não conseguiu expandir.
Ele só tinha uma no Norte Shopping, não saía daquilo. E aí eu vim pra Portugal, fiz uma reunião, né? Nós fizemos uma reunião com ele, a marca desfez com ele a sociedade, mas permitiu que ele continuasse no Norte Shopping com a marca que ele quisesse, porque ele já estava há muito tempo aqui. Ou seja, então ele ficou franqueado. Ficou franqueado por alguns meses, mas depois ele montou uma marca dele e ele segue no Norte Shopping Ou com a seja, marca dele. já não Não há... faz parte da Action, não. Mas a Ásia, eu presumo que agora tenha outro, que eu acho que lá no... Então, essa é uma história que a Sonai Sierra... Ontem mesmo tava falando com a executiva da Sonai Sierra, que é a dona do Norte Shopping, brigando, falando que eu preciso voltar pro Norte Shopping, que eu tô há 8 anos tentando. Mas eu respeito muito ele, até porque eu entendo, eu admiro administradoras como a Sonai Sierra, porque eles não colocam outra pessoa pra competir. Duas pessoas fazendo exatamente a mesma coisa, você não vai ver. Então, como a Action tem a personalização de joias, nós gravamos foto, frases nas joias, então é muito pessoal, é uma marca que se conecta muito com o cliente. E é exatamente o que ele está fazendo no Norte Shopping, a Sonai Sierra não deixou a gente entrar. É um dos únicos shoppings de Portugal que a Action não está. Porque eles estão em todos. Estamos em todos, Colombo, menos... Vasco da Eu Gama, tô torcendo Fórum pra ele, sei lá, pra Montijo. ele... Eu ia falar uma coisa ruim, mas não vou torcer isso, não. Torcendo pra ele querer vender um dia, que aí a gente compra E aí dele. ela tá lá a comprar. Mas tem todos, sabes que no outro dia eu estava no Fórum Montijo e eu estava a passar e eu vi a cara da Rafa. E eu vi, oh meu Deus, esta é a Rafa. Eu depois olho para si e depois dizia, calma, estes são os filhos da Rafa, este é o marido da Rafa. E numa foto, e eu olho para cima, este é a Ácio. E eu toda contente a dizer ao meu namorado, eu vou entrevistar na próxima semana a dona. Mas sim, estavas a dizer. Eles têm em todo lado. Em todos Em os shoppings. todos os Eu shoppings sempre de Portugal. falo que quando a pessoa quiser saber, é melhor ela me perguntar onde eu não tô. Que aí eu falo o nome dos shoppings, cabe numa mão, e aí fica mais fácil. Se eu tiver que falar o essa nome de expansão- todos que eu estou, E essa expansão foi ela. Quando ela chegou, tinha um. tinha um que em seguida deixou de ser Action, né? E agora tem. Ah, quantos em Agora Portugal? nós temos 40 em Portugal, né? No total são 40 e na Península Ibérica são 60. A gente E tem são 20 na Espanha. 40 aqui em Portugal, porque já não tem mais shopping. Não tem mais. Hoje, assim, quando alguém de Lisboa entra em contato comigo, aí a minha assistente pergunta, qual a cidade? Aí eu fico assim, ó, que não seja Lisboa, que não seja Lisboa. Por quê? Ainda tem ali algumas cidades que tem um shoppingzinho, mas aqueles shoppingzinhos menor, com menos potencial. Um Vasco da Gama não tem nenhum Vasco da Gama livre, não tem mais nenhum Colombo livre. Então, os melhores shoppings a gente já tem. Mas a gente tem um projeto de autoemprego para pessoas que não querem trabalhar para ninguém. Então, a gente financia uma parte. E para esses shoppings menores, para autoemprego, para pessoa que quer trabalhar para ela mesma, vale a pena. Então, ainda tem algumas poucas oportunidades aqui em Portugal. Mas o meu projeto para 2025 é a abertura de loja. Então, eu quero abrir uma loja em Cascais, uma loja no Chiado e Ou lojas seja, lojas. assim. Porque agora vocês estão a ver quando estão nos centros comerciais e nos corredores, há aquelas ilhas. Agora são ilhas. Mas tu São queres ilhas. mesmo uma loja. No Brasil já tem algumas lojas. Na China, a gente já tem as mais bonitas. Tirando uma do Brasil, que eu tô apaixonada, mas o restante eu acho que as mais bonitas estão na China. E aí o meu projeto pro ano que vem é um outro perfil de investidor. É um investidor que esteja capitalizado para investir em uma loja, talvez de 100 metros, 150 Tu metros. imagina uma ação ali na Avenida da Liberdade. Imagina. Ela chega. Eu vou ali Se à eu Avenida vi da uma que Liberdade. não era minha... Eu vou pôr um botox lá na NB Clinic e depois ali ela tem a ação. Quando eu vi, a primeira loja que eu vi foi agora, recentemente, acho que em setembro, que eu fui pra São Paulo. E aí eu visitei uma loja no mesmo shopping onde nós abrimos o primeiro quiosque. A loja tá muito linda, eu quase chorei quando eu vi. Fiquei pulando, saltando. Então, imagina se eu já senti isso num país que eu não sou dona, né, da marca no Brasil. Imagina quando eu abrir a primeira aqui, vai ser uma festa. Vai virar uma rave. Eu vou pegar uma de 100 metros pra gente fazer uma Convidem-me para a rave. festa, eu quero ir à para a noite. festa. Mas como é que tu passas? Tu vieste aqui trabalhar como executiva de expansão, estavas a vender franquias e depois, de repente, agora és dona da marca em Portugal. Como é que isso aconteceu? Eu costumo dizer que na minha vida eu tive alguns anjos, assim, que foram pessoas que me colocaram no caminho encaixado certinho para aquilo que eu precisava ser. Desde a Maria Viana, né, que foi uma primeira chefe que me orientou bastante de que pessoa eu deveria ser se eu quisesse crescer, até o Manuel, que é um português que eu conheci na mesma noite que eu cheguei aqui em Portugal. E ele comprou 6 franquias na mesma noite que eu cheguei. Não, eu amo essa história. Conta essa história desde o momento em que tu estás no Brasil ainda, que estás a vir para aqui. Não, porque calma, estamos a passar muitas partes da história. Esta história tem mais chumbo. Tu estavas no Brasil, vieste para Portugal, mas antes, nos preparativos de vir, o teu chefe não queria que tu viesses. Ele fez uma loucura.
Primeiro que assim, eu deveria vir em março. Uhum. E eu tinha. O que aconteceu? Quando eu virei executiva de expansão internacional, ele passou a me pagar um salário fixo mais alto, mas eu tava no Brasil. E eu fiquei, tá, quando eu posso ir embora? Ele, vamos fazer o seguinte: você pode ir embora quando você vender pelo menos uma franquia em Portugal. Aí eu, mas eu tô no Brasil. Como que eu vou vender uma franquia em Portugal se eu estou no Brasil? Se vira. Eu preciso ter alguma segurança de que você vai conseguir, então só vai se vender uma franquia em Ele ali Portugal. a não querer perder a É melhor... que eu representava uma boa parte do faturamento do departamento de expansão. E eu entendo ele, eu faria o mesmo. Eu tentaria reter ali a pessoa o máximo possível. E nesse meio termo, ele começou, quer ser gerente do departamento? Porque a gerente tinha tido um filho, com ele, inclusive, que era a ex-esposa dele. Hoje ela é ex, né? Na época era atual. E ela tinha acabado de ter um filho, tava sem gerente. Ele começou, você não quer ser a gerente? Eu falei, não quero ser gerente. Eu não quero gerenciar nada. Olha, louca, eu não quero gerenciar nada. Eu quero só vender minhas coisinhas e ganhar meu dinheiro. É só o que eu quero. E ele ofereceu aumento, ofereceu tudo que você imaginar. E eu, não, eu vou. Chegou março. Não, isso. Fevereiro, mais ou menos, eu recebo um lead que caiu pra mim, que Do poderia céu. não ter caído. E tava escrito, interesse, Portugal. Eu falei, não tem como o cara falar que eu só vou se eu vender. Aparece, nunca tinha entrado na história da Ácio uma pessoa que queria abrir uma franquia em Portugal. Aí eu liguei, o nome dele era Felipe Salles, ele foi meu franqueado aqui por 3 anos. E fizemos uma reunião e eu vendi no Parque Nascente, no Porto, e uma eu não lembro, era no Sul, acho que era Florianópolis. Eu vendi 2 franquias, uma no Brasil e uma em Portugal. Ele E eu bateu a meta e lembro... tu duplicaste a meta. E eu lembro que ele ficou muito pé da vida, porque eu cheguei, tudo era cheque, né? No Brasil a gente trabalha, agora eu não sei como é que tá, mas na época eu trabalhava muito com cheque, a pessoa já fechava o negócio com cheque na mão, assim. E aí ele me deu o cheque da franquia de Portugal, eu escrevi Portugal atrás de lápis e coloquei assim, ó, qual era mesmo a meta que você deu pra eu poder mudar pra Portugal? Aí ele vender em Portugal, e eu, tá aqui. E aí na época ele pagou 50 mil reais na taxa de franquia, o restante ele pagaria aqui, né, porque era quiosque, produto, ele já pagaria aqui depois de montado. Mas a entrada eram 50 mil reais, que dá em torno de 10 mil euros. E aí entreguei pra ele, aí já acabou, não tinha mais argumento. Quando chegou março, que era a época de eu me mudar, ele pediu, por favor, se eu podia me mudar só em julho. E aí eu fiquei com dó, falei, tudo bem. Ele falou, que eu preciso pelo menos que você treine uma equipe pra mim, não sei o quê. Eu falei, tá bom, vou ficar e eu treino. Vim pra Portugal, fiz reunião com o Parque Nascente, negociamos o ponto, negociamos tudo, coloquei o quiosque no avião e o Parque Nascente inaugurou aqui enquanto eu estava no Brasil. Então, minha primeira franquia inaugurada em Portugal, eu nem tava aqui ainda. Estavas aqui. Eu vendi, Vieste só para inaugurei e voltei. fechar a venda e voltaste para ir Exato, o formar a franqueado equipa. ficou aqui, deu problema, porque imagina, foi a primeira, a gente colocou o preço muito caro, aí a gente teve que baixar todos os preços, eu tava longe, eu fiquei doida, que o cara tava aqui sozinho, e o Felipe Salles foi um franqueado muito parceiro, porque ele me ajudou a arrumar, né, como ele foi o primeiro, ele falou, olha, estão achando isso aqui muito caro, isso aqui tá muito barato. É o teste, é tipo a primeira panqueca. Era a primeira, A exato. primeira panqueca sai errado. Só que aí em julho, deu a época de vir, eu tinha vendido todas as minhas coisas, móveis de casa, carro, tinha vendido tudo. Eu vou vender tudo, porque eu sou assim, se eu der tchau, eu não olho pra trás. Pra qualquer coisa na minha vida, pra amores, amigos, empregos, se eu der tchau, eu olho só pra frente. E quando chegou julho, tinha vendido tudo, já tinha comprado a passagem, porque isso eu tinha autonomia, porque nós tínhamos uma agência lá que eu só solicitava as passagens e eles compravam, e tudo isso era a empresa que pagava. Então, eu já comprei a passagem, tudo certo. Só que eles precisavam me dar um capital inicial para abertura de empresa, alugar o primeiro apartamento, talvez alugar um pequeno escritório, para eu começar, para eu ter um lugar para trabalhar em Portugal. Vem o menino que na época era tipo um assistente dele, me entrega um envelope com 2.500 euros. Aí eu abri, fiz, isso aqui é o quê? E era isso tudo que eles tinham de dar para vir. Aí ele falou assim, o Ed falou que se você quiser ficar em Portugal, você que venda mais franquia lá, que ele não vai ficar te bancando lá não. Só que ele não fez isso com a intenção de brigar ou de... Não, ele fez porque ele pensou assim, ela tem 24 anos, um filho de 5, ela não vai sair daqui com 2.500 no bolso. Eu lembro que eu só fiz assim, ó, ele acha que eu não vou porque ele tá fazendo isso? Ele tava fora do Brasil numa viagem internacional, então ele me mandou o recado mesmo. Ele falou, então você fala pra ele que amanhã eu ligo pra ele e eu estarei em Portugal. Peguei minhas coisas... brava, pé da vida, com 2.500, que eu pensei, que merda que eu vou fazer com isso aqui em Portugal? Não dá nem pra alugar o apartamento, que chega aqui eles pedem 10 calções. Nunca tinhas vindo.
Não, eu já tinha vindo pra fazer a Sim, reunião. sim, mas nunca tinhas vivido aqui nada. Nunca tinha nada. Eu tava falando com o senhor de uma imobiliária, que era uma pessoa que tava me ajudando a procurar apartamentos, mas até então não tinha ainda. Eu sabia que ia ter que ter no mínimo 3 calções pra alugar o apartamento. Então eu pensei, o que que eu vou fazer com 2.500 euros? E esse era um custo que deveria ser da empresa, porque eu vim trabalhando para eles. Então, eles deveriam suportar todos os custos da minha estadia, minha alimentação. Eles deveriam suportar esse custo, Na entende? altura ainda não eras dona, eras Exato, não era funcionária da dona de empresa. nada. Eu tinha um salário garantido e eles tinham que suportar os custos iniciais. E conta a história da noite em que tu estás a vir e estás com medo, obviamente. Conta a história. Quando eu peguei esses 2.500, isso foi durante o dia e depois eu fui para casa, né? Eu tinha que entregar o apartamento. Passei na minha mãe para dar tchau, né? Abracei minha mãe, fui dar tchau e vim no carro chorando, né? Era uma mudança muito grande, por mais que a gente veste essa armadura de Mulher Maravilha, né? Por dentro tem a nossa criança que tá ali assustada, com medo, torcendo, Não, orando, imagino. pedindo para que dê tudo certo. Eu estou a imaginar mesmo, eu estou a viver essa história e eu gosto muito, eu já vi esta história, mas eu estou a vibrar também porque eu só tenho 25 anos, eu fiz 25 a semana passada. Ai, que bebezinha, gente. Literal, Tô me então eu sentindo fico a velha aqui agora. imaginar, que eu estou a viver a Você tem a adrenalina, idade que eu cheguei aqui. eu estou a viver a adrenalina dessa coisa. E é isso, a criança interna nossa, né, que é a raiz dos nossos medos, eu tava chorando assim, só que era um choro de pedindo pra Deus pra que ele preparasse tudo, pra que ele fosse na frente, pra que ele abrisse todas as portas, porque eu sou uma pessoa que tem muita fé. Eu acho que eu tenho uma fé até exagerada, porque a planilha não fecha, aí eu olho e falo, isso aqui o resto é milagre. E vambora. Eu não paro quando a conta não fecha, sabe? Eu sigo. Às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado, mas meu perfil é esse. Tu estavas ali com medo e qual foi a tua oração? Eu lembro que eu orei e eu falei, Deus, vai na frente, faz aquilo que eu não puder fazer, abre todas as portas e prepara tudo pra quando eu chegar, pra que seja a sua vontade na minha vida. E quando eu parei o carro no meu apartamento, esse menino que hoje é o Master da Colômbia, ele nunca me ligou, acho que eu nunca tinha recebido uma ligação dele, porque a gente falava mais pro WhatsApp, no grupo do departamento, não tinha esse contato pra ele me fazer uma ligação. Meu telefone tocou, parecia Rodrigo. Falei, Rodrigo me ligando, que estranho, atendi. No minuto que eu parei, eu terminei de fazer a minha oração, atendi o telefone, ele falou, Deus mandou eu te dizer que ele já foi na frente, já preparou tudo e que vai dar tudo certo. E aí eu comecei a chorar mais ainda, porque foi muito instantânea, sabe? Você falar, Deus, vai na... Ele usou as palavras que eu usei na minha oração. E realmente Deus tinha preparado tudo, porque eu cheguei em Portugal, tinha alugado um apartamento pela internet, que aqui tem bastante esses negócios, né? Do povo coloca umas fotos maravilhosas do apartamento com um quadro do Rio Tejo, assim, você acha que você tem a vista pro rio, no final é um quadro. Não sei se vocês já viram isso, mas tem bastante. E eu aluguei um apartamento que era uma cave e que as janelas eram basculantes, que ficavam em cima, assim. Era muito como é que fala? Claustrofóbico, sei lá como é que fala isso. Uhum. Era horrível de estar ali dentro. E eu já tinha uma vida muito confortável. Desse um ano aí de executiva de expansão, no Brasil eu tava vivendo muito bem. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, como é que eu vou ficar nesse lugar, meu pai do céu? Aí já dá, né, o medo, a vontade de voltar pra casa. E eu tava desesperada e meu telefone toca de novo. No dia que eu cheguei. Era o senhor da imobiliária. Falou, Jéssica, chegou, tá tudo bem? Falei, não tá tudo bem, não. Aluguei um apartamento, não tem janela. Horrível, no centro de Lisboa. Não dá pra viver no centro de Lisboa, gente. Uma mulher com filho. Você sai na rua, os carros passando, turista bêbado caído no chão. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Ele falou, olha, eu ia te convidar pra jantar com um casal de amigos. E ele é dono de vários prédios. Não era de apartamentos. Ele era dono de prédios aqui em Lisboa. Quer ir? Quem sabe ele não tem um apartamento vazio e ele deixa você ficar. Eu falei, eu paguei 1.000 euros aqui pra ficar 30 dias e só me deram 2.500. Eu não tenho pra pagar outro lugar pra ficar. Se eu gastar, eu não sei com o que eu vou ficar aqui até mês que vem. E ele falou assim, ele é advogado. Como uma ligação dele, eles devolvem seu dinheiro, fica tranquilo. Peguei meu computador, né? Porque meu computador, ele é o meu parceiro, né? Sempre foi. Principalmente quando você não tem escritório, seu computador é sua vida, né? Exato. Então, eu levei meu computadorzinho, fui pro jantar e aí era um casal jovem. Eu tinha 24, eles deviam ter 35, sabe? Era um casal jovem. O senhor da imobiliária já era mais velho, devia ter uns 60 anos já. Ele me ajudou muito, esse senhor. E reunião, a curiosidade do rapaz era saber o que eu tava fazendo aqui. Ele falou assim, você tem 24 anos, o que você tá fazendo aqui sozinha? Você veio fazer o quê? Aí o olho brilhou.
Eu falei, eu vou expandir uma marca incrível. Ela já tá lá no Norte Shopping, eu já contei, né? Mas não vai ser igual ela, não vai ser mais bonito, porque eu tô trazendo novo, vai ter outro nome, vai ter um quiosque novo. Comecei a contar o que hoje existe. Foi o que eu disse pra ele que existiria naquela reunião. Eu vou abrir em todos os shoppings de Portugal, vai ser incrível, vai ser uma marca que vai ser, assim, sabe? Aquela emoção. Aí vem o que eu falei de quando você acredita de verdade, porque eu acredito de verdade na minha marca. A gente tá seguindo agora, não sei se você viu, eu tô reformando meu escritório, eu coloco o espelho, eu fico o espelho, que lindo esse espelho, ficou do teto até o chão. A foto do modelo chega, é aplicada. Então, assim, essa mesma essência eu trago desde o dia que eu pisei a primeira vez em Portugal até hoje. E ele sentiu essa verdade. E ele fez várias perguntas, ele é um homem de negócio, então ele fez perguntas sobre margem de lucro, o markup do produto, qual seria a taxa de franquia. Toda franquia cobra uma taxa de franquia, que é assim, você quer entrar? Paga. Alguém criou, não foi você, então você quer entrar, paga. Então ele perguntou qual é a taxa de franquia, perguntou tudo e foi anotando no papel. Anotando e eu falando, nem me dei conta de como estava anotando, porque eu estava empolgada em contar para ele aquilo que eu vim fazer. Quando chega no final, ele tirou um talão de cheque, que eu nem sabia que existia cheque em Portugal, também, né? Que a gente acha que as coisas só tem no nosso país. Ele preencheu 60 mil euros. Ele fez assim, ó, ele arrastou o cheque na mesinha. Anota os nomes: Vasco da Gama, Colombo, Almada, Aeroporto de Lisboa, Cascais, acho que era isso. Colombo, Almada, Cascais, Aeroporto de Lisboa, Oeiras E Vasco da Gama. e Vasco da Gama. Eu Ele tive também que foi logo para fingir. ele foi logo para Eu nem sabia qual era o shopping, que ele eu foi tinha logo acabado de chegar. piu, piu, piu. Eu não sabia nem qual era o shopping, que eu pensei assim, eu tinha ido pro Porto e aberto um no Parque Nascente, eu não tinha visitado ainda os shoppings de Lisboa, então não sabia qual era bom, qual não. E ele me falou, eu fingi naturalidade, falei, claro, tá tudo certo. Guardei o chequinho aqui, Por dentro 60 já mil euros. tipo, oh my God. Quando eu saí, o presidente da marca ainda tava na viagem internacional dele, e eu não tinha conversado com ele por conta dos 2.500, eu tava brava com ele. Ah, pois. Eu juro pra você, eu peguei o cheque e fiz, aqui, ó, aqui, seu trouxa. Porque hoje nós temos, né? Naquela época nós já tínhamos certa liberdade de brincar um com o outro. Tava aqui, ó, você duvidou de mim? Aí ele, que isso? Que isso? Eu falei, 60 mil euros. Aí ele, você é louca? Você é louca? Como é que você fez? Eu falei, sei lá. O homem comprou. Só que foi muito legal, porque hoje nós somos amigos, né? É óbvio que por ser um homem muito bem-sucedido, tem o seu patrimônio, não é uma pessoa de redes sociais. Eu nunca vou falar o nome dele na internet. Manuel, o que mais tem em Portugal. Então, até a pessoa descobrir qual Manuel que é, fica difícil. Mas hoje nós somos amigos e tempos depois eu perguntei pra ele, por que você comprou? Eu não era nada, não era ninguém, tava ali doida, 24 anos, eu nem sabia o que podia dar de ruim e de bom. E você investiu em mim. Ele falou, tinha um brilho no teu olho que eu não sabia o que ia dar não, mas eu só sabia que eu queria fazer parte disso que você ia fazer. E foi muito legal. E essa história ela é muito importante porque foi daí que eu virei dona da marca em Portugal. Porque ele comprou as 6 franquias e ele falou assim pra mim, Jéssica, eu vou fazer um laboratório. Se as 6 franquias que eu abri em Portugal funcionarem bem, eu quero ser o dono da marca na Espanha. E aí nós inauguramos a primeira, foi super bem, que foi o Colombo. Nós batemos 1.500 euros em um dia, no dia da inauguração do Colombo, o aluguel era 1.000 euros. Então nós pagamos o aluguel e um pouquinho mais de conta no primeiro dia de faturamento da loja. Ele estava na China, pra alguma coisa de trabalho dele, e ele me ligou. E ele falou, Jéssica, eu acabei de fechar um negócio de 7 milhões de euros, mas eu não tô feliz. Não tô mais feliz do que o 1.500 que você fez nesse quiosque hoje. Aí eu não entendi nada, né? Falei, que cara doido, ele fechou um negócio de 7 milhões, tá me agradecendo por causa que vendeu 1.500 euros aqui no quiosquinho. E aí eu falei, não entendi aí ele. É porque isso me mostrou, esses 1.500 me mostraram que eu tava certo, que eu não errei com você. Então, não é pela proporção do negócio. 7 milhões é um negócio de algo com alguém que ele confiou para um projeto que é um negócio. Mas ele apostou em alguém que Ela disse... numa ideia, Exato. Que não importa que não é 7 milhões, aquela pessoa estava falando a verdade. O projeto era de verdade, a pessoa era de verdade. E aí, nesse dia, ele falou, liga pro dono da marca. Eu quero a Espanha. Obviamente, né? Eu sou uma executiva, eu ganhei uma ótima comissão por isso. Quando a marca negociou os termos do pagamento da comissão, eu falei, eu não quero, não me paga nada, eu quero ser sua sócia em Portugal. 6 meses depois, eu tava com 10 lojas abertas e era dona de 40% da marca em Portugal.
Isso também é uma boa lição para as pessoas levarem. Às vezes nós queremos o imediatismo, queremos a recompensa, queremos o dinheiro agora. Eu Mas nem é vi o muito, dinheiro. mas é muito inteligente da tua parte tu não quereres dinheiro, queres sociedade. Eu nem vi o dinheiro. Eu falei, não transfere, eu quero 40% da marca em Portugal. Eu lembro que ele falou assim pra mim, meu, você é muito nova. Para, você tem 24 anos, meu. É melhor, é mais seguro pra você continuar como executiva trabalhando pra mim. Eu falei, se eu sou madura o suficiente pra estar aqui sozinha, fazendo o que eu tô fazendo, eu também sou madura pra ser sua sócia. Tu já não querias mais Hum, estar empregada pela instituição, tu querias ser dona da instituição. eu não tinha pretensão de ser dona por dinheiro, sendo muito sincera com você. Eu queria ajudar minha família. E como funcionária, ganhasse o que ganhasse, não é suficiente pra você ir lá e falar, vou abrir aqui um quiosque pro meu irmão, outro pro meu primo, outro pra minha mãe, outro pra não sei quem. Eu não tinha essa possibilidade sendo funcionária. Então, quando eu virei dona de 40%, o horizonte se abriu um pouco mais, então tinha um pouco mais de poder de decisão em quem eu contratava. Então, comecei a contratar pessoas, né, que eu conhecia ou amigos que eu queria trazer pra cá. Só que um ano depois, eu já tinha terminado de pagar os 40%, porque eu só dei uma entrada com a comissão. Eu fui diretora de expansão internacional. Então, por 2 anos, 2016 e 2017, eu era diretora-geral da ASIUM Portugal e diretora de expansão internacional. Então, eu tinha que sair para o Brasil, treinava os executivos do Brasil, voltava, ia para os Estados Unidos, voltava. Então, eu fiquei cuidando da expansão internacional enquanto eu fazia gestão da ASIUM Portugal. E aí, eu ganhava um salário de mais ou menos uns... Bom, enfim, eu ganhava um salário que eu não recebia para pagar a porcentagem da sociedade que eu tinha com ele. Um ano depois, eu comprei a parte dele e virei dona de tudo. Acho que é isso que resume. Não, e agora também é de Espanha. E agora eu vou fazer aqui uma coisa que eu nunca fiz no podcast, que é eu vou deixar um cliffhanger. Porquê? Porque a brincar, já passou 1 hora e tal. Uau! E tal, já são 5 da tarde. E vocês não têm que ir ao Cascais Shopping Já vai estar fazer não sei o quê. atrasado. A gente podia mandar uma mensagem pra eu colocar o champanhe Então lá. eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz, que é, eu vou deixar aqui um cliffhanger, que é, falámos de coisas muito boas, incrível, história de sucesso, mas nós não falámos das coisas más. Porque uma coisa sobre a história da Jéssica é que chega a uma altura do negócio em que as coisas dão assim meio para o torto e que ela acumula uma dívida de quase 1 milhão de euros. E não foi fácil, já te ouvi a falar sobre isto. E eu agora vou fazer uma coisa que é, vou convidar-te para uma parte 2, Aceito, já tá aceito, eu já amei. em que nessa parte 2 nós vamos falar sobre o outro lado da moeda, ou seja, hoje nós falámos sobre, foi mesmo uma success story, este lado da inspiração, e fazemos uma parte 2 que é para falar sobre o inverso, é tipo o outro lado da moeda, as partes... Tá preparada pra chorar? Estou preparada para chorar, estou Sabe por preparada quê? para Porque chorar. esse ano, 2018 é o ano que você fala, que a gente vai falar na parte 2, mas eu vivi esse ano uma história que vai ser a minha nova palestra do ano que vem. Esse ano foi um ano de muitos desafios, alguns até parecidos com o do ano de 2018, mas que eu termino o ano grata demais, porque dessa vez o 2018 me ensinou coisas que me fizeram passar pelo 2024 de forma leve. Então acho que vai ser legal uma parte 2, sim. Tem muita história pra contar. História que as pessoas nunca ouviram em nenhum podcast, porque eu tava esperando terminar o 2024 pra poder falar dele. Então vamos ter um exclusivo. Vamos ter um exclusivo. Então, calma, cara. Eu até tinha vontade de falar, mas eu tava vivendo. Eu falava, não, isso não fica legal falar quando você tá vivendo. Fica legal depois que você superou. Eu também sou muito assim, olha, eu estou na maior merda e eu fico do género. Não é que eu seja aquelas pessoas que escondem a merda, tipo, mas eu deixo que as pessoas cheirem quando eu já estou Claro, perfumada. porque pra você contar como inspiração, você tem que contar tendo superado. Então, assim, esse foi um ano em que eu vivi cada mês sabendo aquilo que eu teria que enfrentar. Foi um ano que eu decidi palestrar, né? Eu fiz 18 palestras esse ano e tiveram palestras que eu subi minutos depois de chorar bastante. Então, eu guardei e estou guardando muito essas histórias para aquilo que eu vou contar o ano que vem. Eu tenho um projeto pessoal. A palestra é um projeto pessoal. Eu não faço por ser carreira, sabe? Quando você conta uma história verdadeira de sucesso com bastante desafio, você mostra para as pessoas que o que elas veem na internet é um floreio, que o backstage, ele não é aquilo, entende? Então, é bacana contar uma história de sucesso, mas também é bom dizer para as pessoas que muitas vezes antes do aplauso, você estava ali atrás da cortina chorando, pedindo para Deus te dar força para você não desistir.
E essas são as histórias que a gente vai contar na parte 2. Não, é porque é muito complicado e vocês viram toda esta ascensão e esta história foi incrível. Eu fico fascinada a ouvir isto e é mesmo uma inspiração muito, muito grande. E hum, quando há mulheres que desbravam o caminho e eu sinto orgulho na tua história, porque eu sinto que é por histórias como a tua que eu consigo fazer certas coisas. Parece que vocês desbravaram o caminho para eu agora poder ter os meus 24, 25 e também fazer coisas aventureiras, porque eu agora até vou com ainda mais confiança do que aquela que tu tinhas na minha altura, porque agora eu vou contigo como exemplo. Exato. Agora eu tenho-te como exemplo. Isso é espetacular. Posso E finalizar, só para dar um gancho nisso que você então, falou? É, eu comecei a palestrar esse ano e participar de podcast. Acho que esse é o 7º ou 8º podcast que eu participo. E eu sempre fiquei muito fechada naquela bolha da executiva, né? Eu sou diretora executiva de uma empresa grande. Uma compra que às vezes eu vou fazer pro Natal são 200, 300 mil euros. Então, não dá muito tempo pra você ficar na internet. É um outro universo, né? Que hoje as pessoas estão tentando que vire uma coisa só pela era digital, mas que o empresário arroz com feijão, sabe? A gente fala assim no Brasil. Ele é um empresário de escritório, de reuniões, de um dia a dia muito mais corporativo do que online. Eu vivia isso. E chegou uma fase da minha vida que eu comecei a me perguntar assim, tá, saí de um bairro de periferia, onde as telhas voavam quando chovia e eu acordava com a chuva caindo na cara, onde o chão era de cimento, porque não tinha, né, porcelanato que você chama aqui, que Espanha é porcelanico, enfim. aqui Não tinha chão, era um chão que era ali só o cimento mesmo. Comprei a minha casa no meu aniversário de 30 anos, na Espanha, um valor que eu nunca imaginei que seria capaz de pagar. Tenho o carro que eu sempre quis, vivo a vida, eu casei e não tô feliz. E aí eu comecei a perguntar assim pra Deus, qual foi a razão de tanta mudança? Porque não pode ser só pra ter algum patrimônio, algum bem material. Porque eu tô triste agora. Não tô me sentindo realizada. E aí eu comecei a escutar de pessoas que nem se conheciam, diversas pessoas que não se conheciam. Cara, Deus mudou tua vida porque você precisa ser exemplo para outras meninas que estão onde você estava. Ele mudou a sua vida para você mostrar para elas que elas também conseguem. Então usa isso. Vai falar, vai contar, isso vai te encher e vai te dar esse propósito que você não enxerga nos bens materiais que você tem, você vai enxergar quando você vê o olhinho de alguém brilhar. Pensando assim, poxa, se ela... Ai, arrepiei. Se ela conseguiu, eu também consigo. Então, meu objetivo é realmente esse. E foi por isso que eu comecei a sair do escritório e vir falar, contar histórias, passar 2 horas contando as histórias, para que as meninas, tanto que estão no bairro de periferia, mas outras que às vezes têm um sonho que é diferente do meu, mas que estão encontrando desafios, elas olham e falam, poxa, se essa menina enfrentou tudo isso daí, acreditou nela e conseguiu tudo isso, eu também consigo viver o meu sonho. Então esse é o objetivo agora. Não, e eu quero muito também ver o outro lado da moeda porque isto inspira, mas o outro lado fortalece. Exato. Eu sinto que deste episódio as pessoas tiram muita inspiração, muita vontade de fazer e no próximo episódio as pessoas vão tirar as lições. E você vai perceber no Wise que a minha palestra, pô, ri, chora, tudo junto. Eu amo! Leva tapa Não, na agora cara. eu estou com muita vontade desta palestra. Diz-me uma coisa, tu no dia 9 de janeiro estás em Portugal ou não? É assim marcamos logo. Se eu não tiver, eu dou um jeito de vir. Já coloca aí que eu venho. Não, porque o próximo dia de podcast que eu vou estar a gravar é dia 9 de janeiro. E assim, saía logo parte 1 numa quarta-feira e a parte 2 saía logo na próxima quarta-feira. Pronto, pode colocar aí que eu dou um jeito de vir pra cá. Então, a Rafa fala que eu sou doida. Ela falou, você é doida? Tá, cada hora vai e volta, vai e volta. Ela tá dizendo, vai, ok. Mas eu vou pôr aqui, estou mesmo a pôr. Deixem-me pôr aqui. O Wise é 2 de fevereiro. Não, janeiro, 1 de fevereiro. É 1 de fevereiro. Eu não tenho nada em janeiro ainda. Tá livre, pode Então eu vou colocar. pôr, Jéssica, França, parte 2. Quero. Tens alguma preferência de horário? Eu amo isto. Que seja assim mais pela tarde, porque se eu decidir vir de carro no dia, eu saio de manhã e chego. Que hoje eu acabei de chegar de Madrid, tá? 6 horas dirigindo. Ela é mesmo. A Rafa tem razão, ela é maluca. Eu vou pôr aqui, depois falamos. Agora tenho o teu WhatsApp
E agora Pronto, marcamos. isso, coloca aí. Então vamos ter uma parte 2, que é o episódio da próxima semana. Tcharam! Porque este só vai sair... eu vou-me desemmerdar nos meus cálculos do conteúdo. Olha, muito obrigada por teres vindo. Eu gostei prazer. muito. Eu já sabia que eu ia gostar, mas eu nunca disse isto a convidado nenhum. Eu gostei ainda mais do que eu estava à espera. Eu não estava à espera de gostar tanto. Eu fico feliz, de verdade. Principalmente porque nós somos de culturas diferentes, né? Eu sempre falo pra Rafa que eu vivi 4 anos em Portugal, não fiz amigas portuguesas, muito por minha culpa, porque eu sou muito fechada, assim, muito reservada, muito trabalho. E a Rafa tem me proporcionado conhecer pessoas incríveis, de verdade, e ver a sua reação, seu olhinho brilhando, é que não dá pra você ver o seu olho. Tá brilhando. E Desde isso o início, me eu tenho enche. certeza absoluta. E isso enche, porque o que a gente sente quando a receptividade da outra pessoa é aquilo que a gente também espera, é uma troca que é genuína. E eu me senti muito bem. Pra eu falar que eu volto dia 9, que eu tô cansada. Pra nos dar um exclusivo. E pra me ajudar, eu não gosto de andar de avião. Então, assim, se Lisboa, normalmente eu venho de carro. Então, eu vou vir de carro, de novo. Mas eu vou vir porque eu amei o ambiente, amei a energia, amei o papo. Eu vou chorar. E parabéns, de verdade, porque tá muito legal. Eu fiquei torcendo pra ser convidada, tá? Não vou te falar, porque eu vi o da Rafa e eu falei, que lindo estúdio, que legal o bate-papo, que leve. Eu achei ótimo você de descalça. Eu tava doida pra tirar também, quis ficar sentada de índiozinho. Na parte 2 traz manta. A Rafa fala que eu não posso tirar, porque eu sou executiva. E eu fico, Rafa, mas eu gosto de porque ficar. ela é especialista de comunicação aí eu e fico, de ensinamento. a gente foi palestrar, eu falei, Rafa, deixa eu ir de tênis. Ela, não, tá louca, vai de tênis não, você é executiva, não combina com a sua... Eu falei, mas eu de verdade sou tênis. Ela, não importa, a executiva não é tênis. Não, mas é o próximo episódio. Como ela já disse que eu vou chorar, eu trago uma manta, trago um chá e tiras os sapatos nesse. A gente fica bem leve, assim, pra falar de coisas, assim, óbvio, tudo é real, né? Mas eu acho que pra gente tratar da dor do outro, a gente vai falar de coisas que não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com superação profissional. Tem a ver com tudo que você precisa crescer e amadurecer pra se tornar essa pessoa que você sonha, sabe? Porque às vezes a pessoa tá sonhando em ser alguém, ela não sabe toda a bagagem que vem com aquilo. Então acho que vai ser muito legal. Tão bom, tenho certeza. Obrigada por teres vindo. Obrigada eu. Estou mesmo muito feliz. Espero que tenhas gostado de estar aqui connosco, que este episódio te tenha inspirado. A mim inspirou-me imenso mesmo. Estou mesmo com muita motivação para agora fazer as coisas acontecer. Muito obrigada por ter estado aqui connosco e vejo-te para a semana. Até à próxima. Corta.